Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, a mais um episódio do Arte de Segunda, seu programa semanal sobre história da arte, curiosidades artísticas e as possíveis relações disso aí com a nossa fotografia. Eu sou Armando Vernalha Júnior e todos os links para meu site, meu Instagram, empresas apoiadoras deste canal, cupons de desconto, tudo mais na descrição deste vídeo. Vamos direto ao ponto. Antes de qualquer coisa, gente, vamos falar do Egito Antigo, tá, hoje? Foram os egípcios que construíram as pirâmides, não foram aliens. Não me importo com o que você assistiu no History Channel, ou no Discovery Channel, ou em qualquer desses canais que às vezes passam os documentários duvidosos. Foram os egípcios que construíram as pirâmides e não veio nenhum ET ajudar. Vamos lá. Isso está documentado, tem provas e tal. Eu acho maluco. É que eu falo isso, a imensa maioria, acho que em cada 100 pessoas, 99 entendem que seres humanos fazem as coisas que estão na Terra. Mas de vez em quando alguém fala assim, ah não, foi o ET. Não foi. Não é maluco que as pessoas ponham em dúvida que alguém construiu as pirâmides do Egito e não põem em dúvida que foi o ser humano que construiu a Torre Eiffel. Não foi, né? Foi o ser humano que construiu a Muralha da China, foi o ser humano que construiu o prédio mais alto do mundo lá, que acho que agora é na China também, o negócio é gigantesco. A gente conseguiu fazer navios enormes, prédios enormes, aviões enormes. Que diabos a gente não ia conseguir empilhar umas pedras e fazer uma pirâmide? Enfim. Se os egípcios já faziam cerveja, por que eles não iam conseguir fazer pirâmide? É muito mais complicado, porque é química, e eles conseguiam. Então, vamos, sem loucuras, né? Vamos falar um pouquinho da arte do Antigo Egito. É a primeira grande civilização e deixou tudo documentado. Quando eu falo da construção da pirâmide, gente, tem diários de trabalho, porque haviam os controladores ali, uma espécie de capataz que organizava ali a força de trabalho. Então tem registros trabalhistas, tem quase que registros sindicais daquela época, se a gente pode chamar assim. Então tem lá os registros das faltas dos trabalhadores. Então tem trabalhador que faltou porque foi fazer cerveja para festividade qualquer da família dele e bebeu demais. Ou seja, tomar um porre e faltar no serviço era uma falta justificada no Egito Antigo. E você aí não pode usar essa justificativa hoje com seu chefe se você tem um emprego. Né? Tem várias coisas. Ah, choveu, atrapalhou a colheita, atrasou, não pude ir trabalhar. Tive que ajudar o cunhado a carregar não sei o que para a cabana dele. Tem esses documentos, ok? Tem essas descrições. Isso não foi como foi construída a pirâmide, tem um detalhe ou outro que a gente não sabe, mas o senso geral de como os egípcios ergueram aqueles enormes túmulos que são, né? As pirâmides são gigantescos túmulos, isso é sabido, ok? E por serem túmulos, inclusive, vem um ponto importante que é diferenciado do Egito Antigo sobre o que veio depois do Egito Antigo. Eu falei no vídeo passado do Arte de Segunda sobre a antiguidade, a arte rupestre, e que a gente não sabe a motivação das pessoas daquela ocasião para produzirem arte. A gente não sabe o que levou. Mas a gente sabe o que levou os egípcios. Os egípcios fizeram arte basicamente com fins de culto. Então são templos aos deuses e são túmulos. Existem, sei lá, prédios públicos, vamos colocar assim, porque às vezes os templos acumulavam funções, o sacerdote ele é um administrador da área ali, então aquilo acabava funcionando como uma repartição pública. Então tem templos que também são ali prédios de outras funções, e nesses locais estava a arte através da arquitetura, a arte através de gravações nas paredes, pinturas, esculturas, vasos, cerâmicas, objetos, joias, então o design de objetos pessoais, joias. Em tudo isso a gente pode dizer que estava lá a manifestação da arte egípcia. A imensa maioria disso não está sendo feita, produzida naquela época para
a observação do público. A ideia de museus, galerias de arte não existia ainda. Isso que você tem hoje, que você pode pegar, sair da sua casa e só na cidade de São Paulo, você, sei lá, tem 200, 300 ou mais, talvez tenha milhares de espaços museológicos e galerias. Se a gente somar galeria, espaço museológico, deve passar da milhar, só aqui em São Paulo. E qualquer cidade, por menorzinha que seja, tem lá um museuzinho, uma galeriazinha, uma coisa sobre a sua história. Isso não existia, ok? A ideia do público ir lá pagar um ingresso e ver uma exposição não existia. As manifestações artísticas que provavelmente existiam para o povo no Egito, talvez envolvessem a música, talvez envolvessem o teatro. Eu estou dizendo talvez porque depois, na Grécia, a gente tem certeza que existe o teatro. Na Grécia, a gente tem certeza do uso da música. No Egito, a gente tem indícios destas coisas. Mas essas são as artes para o povo. Quando vai para a nobreza, para faraós, para sacerdotes variados, administradores públicos de alta hierarquia, generais de exército, quando a gente tem para isso, aí entram os objetos pessoais, a joalheria e entram as artes tumulares. Uma parte enorme da arte egípcia é pintura e escultura que era colocada dentro de um túmulo para ninguém ver. Era para o defunto, era para o faraó, no além-morte, né? Depois da morte, na próxima vida, no seu caminho ao mundo da eternidade, aquelas pinturas eram um guia visual para ele. Pelo menos é isso que dizem aí os historiadores. Então não era feito para gente comum, como qualquer um de nós, aproveitar. Hoje a gente você vai para o Egito? Nunca fui, mas gostaria. Você vai para o Egito, você visita uma pirâmide. Não era para você entrar lá, não foi planejado para isso. Você visita um determinado templo, que não era para você entrar lá, era só para o sacerdote e uma meia dúzia ali de escolhidos da alta hierarquia daquele estado. Então não era para nós. Isto é um aspecto absolutamente diferente da arte egípcia para a arte que virá depois, a arte mais mundana, a arte dos nossos dias. Como eu falo sempre, a gente saca o celular do bolso, faz uma selfie, é uma manifestação estética do nosso tempo que inexistia no Egito Antigo. Nós só temos retrato da nobreza do Egito Antigo. Sobre o povo comum, a gente tem pouca informação, mas nesses tais relatos de trabalho, esses controles trabalhistas que existiam na época, e que a gente sabe, então, que eles faziam cerveja, que eles faziam festejos. Nesses festejos, com certeza, havia música. A música é provavelmente a primeira arte desenvolvida pelo ser humano, primeiro pelo instrumento natural, que é a garganta, o canto foi o primeiro, e há indícios que a bateria, o batuque, foi o segundo, porque bater em troncos ocos e produzir sons era, pelo menos do que eu estudei de história da música, a bateria é o primeiro instrumento que seja um objeto para além do próprio corpo. Depois vão vir os instrumentos de sopro também, assoprando com flautas feitas em troncos. Isso tudo já tinha no Egito, porque já tinha na antiguidade anterior. Mas a arte egípcia ela não era para o povo. A arte egípcia, talvez para impor respeito ao povo. Quando você faz aquele túmulo gigantesco para mostrar que o faraó é um tipo de deus, é para o povo ficar na boinha e pensar, pô, olha o poder que esta gente tem. E aí o povo obedece, porque o povo não tem esse poder todo. Então, há isto para se lembrar sobre a arte egípcia. É uma arte de nobreza, é uma arte tumular, é uma arte não para ser vista por todo mundo, em alguns casos só para ser vista mesmo por um defunto. Há uma questão da estética da arte egípcia que muita gente fala, e eu acho que aí erroneamente, que é o fato das pinturas egípcias serem muito planas, na ausência de perspectiva, na ausência de uma forma matemático-estética de criar a impressão de profundidade visual nas cenas. A arte egípcia ela é toda plana. Ela é gráfica, ela é feita para parecer uma folha de papel que você desenrola, ali não tem profundidade nenhuma. E alguns historiadores, algumas pessoas falam que é porque os egípcios não conheciam a perspectiva ou não sabiam a perspectiva. Alguns historiadores insistem que a perspectiva foi meio que descoberta na Renascença ali pelos fiorentinos, que hoje a gente vai chamar de italianos,
porque eu acho, aí é crença pessoal que eu vou falar, eu acho absolutamente impossível que o egípcio que construía os templos que construía, que esculpia com absoluta precisão e perfeição de proporções, a escultura egípcia é absolutamente proporcional. Então um povo que construiu os templos que construiu estradas, que construiu passagens variadas para transportar água, métodos para transportar pedras de todo tipo, engenharia da mais variada para levantar as tais das pirâmides. Um povo com estas capacidades técnicas operacionais só não pintou em perspectiva porque não quis, porque não achava que valia a pena. Senão eles foram grandes matemáticos, eles poderiam ter desenvolvido as formas de sistematizar esteticamente a perspectiva para dar profundidade a uma cena se assim eles quisessem. Eu acho meio ridículo achar que os egípcios eles não sabiam a perspectiva, por isso que eles não usavam. Eles não quiseram usar, eles tinham toda a capacidade em termos de intelecto e cognição para realizar isso, aprender e desenvolver isso. Não fizeram porque não estavam afim, provavelmente. Isso aí é uma opinião minha. Eu acho meio tonto quando eu vejo algum historiador falando assim, o egípcio não sabia a perspectiva. Mano, como é que o cara constrói os gigantescos templos, colunas de não sei quantos metros de altura, como é que aquilo fica em pé? Alguém fez um projeto de engenharia, de arquitetura, de tudo para aquilo funcionar. Então, não existe essa ignorância antiga, como colocam. Um povo antigo não era um povo ignorante. Não é porque não usava um smartphone que não é bem capaz que sabia calcular melhor do que todos nós, que precisamos de uma calculadora para fazer as coisas. Tá? Então assim, sobre Egito Antigo, também vou colocar link aqui na descrição da página da Wikipedia sobre arte egípcia. Ali tem um monte de links que vocês podem ir além. Um livro que dá para dar uma boa entrada nesse assunto é o História da Arte, do Ernst Gombrich. O História da Arte é meio que um livro básico sobre a história da arte ocidental como conhecemos. Então não é um bom livro para a arte pré-colombiana, não é um bom livro para algumas artes asiáticas, mas daquilo que tem dessas grandes civilizações e indo para o ocidente, o Gombrich é muito bom. Então, a História da Arte do Gombrich é um livro bem bacana para quem quiser começar a se aprofundar nisso. E tem um livro que agora me falha o nome do autor, chamado The Stolen Legacy. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Esse The Stolen Legacy tem uma tese de como os gregos, que levam muita fama pela matemática, teriam aprendido isso com os egípcios. O que é um recurso extra para a gente entender que os egípcios eram grandes matemáticos, grandes projetistas e com certeza poderiam ter então sistematizado a perspectiva se assim o quisessem. Beleza, minha gente? Lembrando que o conteúdo deste canal você vê graças ao apoio de empresas como a HDVLOC, que emprestou a iluminação que a gente está utilizando, Canon do Brasil, que emprestou a 6D Mark II e a 24mm 1.4L que a gente está usando, Portsar, que dá cupons de desconto para os seguidores deste canal, Sigma, que organiza workshops presenciais comigo, links para essas empresas todas e o que fazem e cupons de desconto e tudo mais na descrição deste vídeo. Também se quiser dar uma forcinha a este espaço na internet, apoia.c/Armando Vernalha. E não esquece de dar aquela chegada na minha agenda de cursos em vernalha.com.br/cursos. A gente se fala, pessoal.